A Febraban endureceu as regras para o cancelamento de contas fraudulentas e de casas de apostas irregulares. Para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos Isaac Sidney, presidente da Federação Brasileira de Bancos. Isaac Sidney, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender no Jornal da CBN. Um bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Muito obrigado pela oportunidade de a gente poder falar de um tema tão relevante. Bom dia. Que medidas são essas que foram adotadas e que podem coibir o uso destas contas irregulares? Milton, o crime ele tem um fluxo para fazer com que os recursos ilícitos eles acabem entrando no sistema financeiro, sendo ali movimentado, circulado, para fazer um ciclo de distanciamento dos rastros desse dinheiro sujo, até que haja, portanto, a lavagem, a pulverização. Os criminosos, sejam eles golpistas, fraudadores ou aqueles que fazem ataques, hackers a sistemas ou bases de dados, e o próprio crime organizado, todos se deram conta de que estava fácil se bancarizar fora do setor bancário. Eu digo fora do setor bancário porque os bancos, sobretudo os bancos tradicionais, mas a grande maioria dos bancos, tem um sistema de integridade e de compliance muito mais robusto, sobretudo quando nós comparamos com as fintechs não reguladas. Nós temos hoje, atualmente, cerca de 1.700 fintechs no Brasil. Muitas delas estão em processo de regularização. Em 2020, houve a aprovação de uma lei ali no governo Bolsonaro, e essa lei permitiu que, pelo prazo de até 10 anos, pudesse haver a existência de uma fintech não regulada até que o Banco Central pudesse autorizar e pudesse supervisionar. Foi exatamente nesse momento que a criminalidade organizada conseguiu encontrar brechas para se bancarizar, repito, fora do setor bancário propriamente dito, abrindo contas digitais. No momento que conseguiram abrir contas digitais com um processo de abertura frágil, eles encontraram uma ferramenta poderosa para fazer com que os recursos entrassem e que fossem movimentados e saíssem, que é o Pix. O Pix é uma ferramenta muito importante, que bancarizou milhões de brasileiros, é uma ferramenta que faz com que pagamentos e transferências sejam feitas, mas tem sido usado por parte da população, por golpistas, por fraudadores, por criminosos, para fazer ingressar no sistema financeiro o dinheiro sujo do crime. Então, essas medidas, elas determinam que os bancos associados à Febraban sejam bastante rigorosos no processo de abertura de uma conta bancária. Se identificar qualquer tipo de evidência que essa conta é uma conta laranja ou uma conta fria ou uma conta de uma bet irregular, eu posso explicar cada uma dessas contas daqui a pouco, os bancos são obrigados a imediatamente interromper o fluxo de movimentação daquelas contas e também, de forma imediata, a encerrar essas contas, a comunicar ao Banco Central, a comunicar à Receita, ao COAF, para que possamos, então, continuar nesse cerco e não permitir que o sistema financeiro nacional, que o setor bancário tenha brechas para abrigar para a entrada ou permanência de criminosos. Para a gente entender, por exemplo, como fica essa questão da abertura de contas em bancos digitais, né? Que existe muita reclamação de que é um processo extremamente simples, o que pode dar margem aí para atuação ilegal. Como era e como fica a partir de agora? Olha, o Banco Central, ao longo dos anos, de um lado, de forma bastante acertada, para permitir a abertura da indústria financeira, para democratizar o acesso a produtos bancários, a produtos financeiros, ao crédito, o Banco Central flexibilizou algumas regras para permitir que esse processo de abertura se desse de forma mais ágil, de forma digital. Só que os bancos e as instituições financeiras não bancárias, as fintechs, sejam elas reguladas ou não, precisam adotar políticas internas de gestão de risco e de monitoramento dessas contas. Infelizmente, algumas fintechs, sobretudo aquelas não reguladas, aquelas que estavam, que ainda continuam fora do radar regulatório e da supervisão do Banco Central, facilitaram bastante os critérios para abertura de conta. Isso fez com que o crime organizado, com que golpistas e fraudadores enxergassem um flanco e um terreno muito fértil, porque em poucos minutos se abre uma conta, às vezes contas frias, que são aquelas contas
aberta sem o consentimento do titular. Muitas das vezes, alguém conseguiu ter acesso a uma base de dados com CPF, com nome, com afiliação, com endereço, abriu uma conta. Se uma conta foi aberta sem o consentimento do seu titular, inequivocamente nós podemos concluir que aquela instituição financeira falhou de forma grave no processo que nós chamamos de onboard, de gestão de risco e de verificação se quem abriu a conta, de fato, poderia ter aberto e se era o titular daquela conta. Uma outra situação que o crime organizado encontrou tem a ver com conta laranja. Conta laranja é quando alguém vende ou aluga a sua conta para fazer ingressar na sua conta bancária, na sua conta de pagamento, na sua conta de depósito, recursos ilícitos, e a partir daí quem vai fazer a gestão daquela conta são os criminosos. É claro que quem emprestou sua conta, quem alugou sua conta, também está sendo complacente, também está sendo conivente com o crime, às vezes está recebendo inclusive um percentual daquela movimentação, e portanto esse processo de abertura de contas digitais, ele acabou permitindo com que houvesse uma bancarização, entre aspas, ilegal, um processo muito frágil, vulnerável de controle nessa abertura, e o crime organizado encontrou o melhor dos mundos. Ele consegue, em pouquíssimos minutos, abrir uma conta, movimentar recursos, usar o Pix para poder pulverizar, para poder fazer com que esses recursos eles sejam cada vez mais fragmentados, sejam enviados, por exemplo, para corretoras de criptomoedas, para bets ilegais. Muitas das vezes essas corretoras de criptomoedas, elas ficam fora do país, onde a supervisão, a regulação é muito falha, e isso levou a que nós tivéssemos uma situação de a cadeia do fluxo do dinheiro sujo iniciar em contas com um processo falho e vulnerável de abertura. O que nós pretendemos fazer com essa autorregulação da FEBRABAN? Interromper essa cadeia do fluxo do dinheiro sujo, porque nós não podemos permitir relacionamentos tóxicos com clientes. Esse é o momento de depuração para expurgar esses relacionamentos ilícitos com clientes e para identificar quem está ou não a serviço do crime no setor financeiro. Isaac Sidney, muito obrigado pelas suas informações e um bom dia. Muito obrigado. Bom Isaac dia. Sidney, presidente da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, conversou com você aqui no Jornal da CBN. Agora são 9h13.